A paz, amados. Vamos abrir nossa Bíblia, São João 17, verso 20. Hoje o assunto é sobre comunhão. Verso 20 diz: E rogo, não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Há 2000 anos atrás ele fez essa oração. Olhando para nós hoje, naquele dia ele pediu que bem fosse, e hoje nós estamos colhendo o que ele falou. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas há uma palavra realmente do céu dado a nós com uma oração. Pai, assim como eu e tu somos um, que também eles sejam um conosco. Então nós nos tornamos um triângulo. Ele não fala do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está encarregado de fazer esse trabalho, mas ele fala de nós, do Pai e do Filho. O Espírito Santo não faz parte desse triângulo, mas ele cuida da nossa parte. E ele diz: eu lhes dei a glória que a mim me deste. Amados, ele não está falando da glória da salvação, mas ele está falando da glória para nós podermos nos tornarmos um. Como nós, ele diz, somos um. Então, amados, realmente é uma unidade entre os três, Pai, Filho e nós. Que possa realmente em nossos corações ter um sentimento de comunhão com Ele, intimidade, para que Ele também sinta isso. E nós também amamos Ele, estamos nele. Nós também ficamos felizes quando sentimos que Ele toca em nossa vida e nos faz sentir. Essa é a glória que Jesus recebeu do Pai e Ele concedeu ao seu discípulo. Essa glória é para unir, para nós se unir também com Ele e nós entre nós. Essa é a glória que Jesus recebeu do Pai, que Ele concedeu ao seu discípulo. Ele concedeu ao seu discípulo e nós também o recebemos. Amados, não tem coisa maior e melhor que nós saber que a glória está sobre nós e nós temos um sentimento em nossa alma de querer unir pessoas. Fazer as pessoas sentir bem e para que realmente haja uma unidade. Coisa difícil é quando convive com pessoas que você não tem comunhão. Mas quando realmente Cristo fez a obra na igreja, em cada um de nós, nós sentimos essa alegria, nós sentimos esse gozo. Algo que nós não podemos explicar. Essa glória é entendida como a revelação da relação daquilo que Cristo recebeu do Pai. Relação em sua missão. Amados, nós também recebemos uma glória, não a glória de salvação, mas uma glória para termos a capacidade de fazer as coisas. A palavra que está implantada em nós, ela tem a capacidade de transformar as pessoas que nos ouvem. Nós não conseguimos curar ninguém, não conseguimos salvar ninguém, mas Ele deu a nós a capacidade, quando falamos a palavra dEle, as pessoas salvam,
são curados, são transformados, porque há uma glória do céu dada a nós, porque nós somos os seus representantes na terra. Nós somos aquelas pessoas que preparam pessoas para um dia estarem com Deus. O resultado da unidade entre eles deve ser também em nós. Eu neles, ele disse, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Amado, nós não podemos ser só perfeitos em unidade entre alguém na igreja. Nenhuma pessoa é igual a outra. Eu tenho um irmão que eu tenho relacionamento de uma forma, outro com outro. As palavras são diferentes, a maneira de trato são diferentes. Eu tenho que saber o que eu vou falar, o que eu vou... Tem coisas que eu não posso falar posso falar para outro. Mas quando nós temos essa unidade em nossa vida, nós fizemos de tudo para conquistar a todos. Alguém diz, eu não gosto daquele, eu não gosto daquele. Eu tenho dificuldade com aquele. Amados, são exatamente essas pessoas que Deus coloca em nossa vida para que nós os ajudamos para que eles cresçam. E não tem coisa melhor quando você consegue conquistar alguém que é difícil, que parece que não quer entender, o diabo está lutando, mas nós temos uma capacidade. Nós recebemos uma glória em nossa missão também, que faz por nós quando nós falamos a palavra. As pessoas vão mudar. Eu neles e tu em mim, está falando com o Pai, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Amado, imagina, o pai amou o filho, e ele diz que nós somos amados pelo Pai como ele foi amado pelo Pai. Isso é algo muito tremendo, muito grande, muito profundo. Já é um amor de um homem, filho do homem, deu a sua vida na cruz, morreu, ressuscitou, e nos dá a capacidade. Ele volta para o Pai, e antes de ele voltar, ele chama um pequeno grupinho de 12 homens, e dá a tarefa para eles, para desenvolver no mundo o que ele veio fazer. Mas já faz 2000 anos que eles morreram. Mas faz 2000 anos que nós também fomos escolhidos. Fomos separados. Amados, eu não ouvi nada quando me converti. Apenas eu ouvi que os crentes falavam línguas que ninguém entendia. Isso foi o que me atraiu. Eu disse, se isso é verdadeiro, isso eu quero. E o diabo usou uma mulher e disse, cara, não te deixa bobear, porque eles têm livrinhos, eles ensinam as pessoas a falar uma língua, não te deixa enganar. Coisa difícil. Mas graças a Deus, eu era um fumante ainda, tomava minhas pinguças. O irmão orou comigo na minha casa, e quando ele falava essa língua, eu também recebi. A minha vida mudou. Eu sabia que agora eu tinha recebido algo a mais que eu não tinha. Amados, daquele momento em diante nasceu algo em meu coração, porque eu era um cara solitário. Não me importava se tinha amigo ou não tinha, se alguém falava comigo, olhava para mim, não importava. Mas algo mudou. Eu consegui começar a conversar com alguém. Coitado, meu sogro vinha de manhã lá em casa, pintando a minha casa. Quando ele vinha, eu dizia bom dia. Antes de meio-dia ele ia embora, de tarde ele vinha, boa tarde, de noite, ó.
4 palavras. Se eu não evitava para não nem ver ele. Eu não importava. Isso era eu. Mas, amados, o Espírito, eles encorajam no nosso íntimo para nós crescer em Cristo. Naquele momento em diante, nasceu algo em minha vida, eu sabia que eu queria mudar de vida. Eu queria ser um homem diferente. Eu não queria ser mais aquele que eu era. Algo me constrangia no meu íntimo. Eu não tinha mais paz daquela forma. Ainda que eu pensava que eu estava ficando louco, porque eu não conseguia mais dormir de madrugada, eu só pensava isso. Pensei, estou louco, estou ficando louco. O diabo começava a trazer. Mas, amado, essa comunhão com pessoas começou a mudar a minha vida. Porque eu via em pessoas, tinha coisas que eu não tinha, eles eram diferentes. E quando eu não vivia na altura, eu me sentia mal. Me sentia ruim. Confesso que eu ia na igreja como aqui. Eu acho que não sei quanto tempo, mas parecia que eu nunca ia aprender. Cada culto que eu ia, o Papai do Céu me... Porque faltava tanta coisa para arrumar. Mas o que me segurou foram os irmãos, que já eram crentes, eram poucos. Mas tinha um homem chamado Nelson de Brito, eu já falei dele, homem simples, não sabia pregar, sabia ler mal a Bíblia, mas sextas-feira à noite, ele estava na minha casa. Nós tomávamos chimarrão, ele contava histórias da Bíblia, histórias que com irmãos aconteceram. Está gravado na minha mente que um dia ele contou, um senhor em Canela, ele cuidava de uma pequena congregação, tinha o culto. Um filho muito doente, quando ele saiu para ir para o culto, o filho faleceu. E a mulher disse, olha, nosso filho partiu. Diz ele, então deixa ele aqui na cama, eu vou atender o culto, e depois quando terminar o culto, vem em casa, nós vamos tomar providência. Não falou nada na igreja para ninguém. Quando ele chegou em casa, a mulher já esperou ele na frente da casa. Disse, meu velho, não entra pela casa, porque tem uma visita de 2 criaturas, estão lá no quarto. Nós não temos condições de entrar. Daqui a pouco eles viram. Os 2 saíram e o filho estava curado. Estava ressuscitado. Gente, aquilo ali foi um marco na minha vida. Eu disse, eu quero servir esse Deus realmente de coração. Vendo o que Deus faz com uma criatura que não tem uma solução, que está morta. E tu sentir que Deus tem um amor tão grande pela tua vida, por qualquer vida, dando o seu próprio filho na cruz, para mudar nossa vida. Alguém pensa, pô, mas o pastor está falando hoje salvação, sim. É exatamente o que eu quero falar. Porque daqui a pouco eu vou entrar num outro lado e você vai entender por que eu estou falando. E ele disse, repito mais uma vez, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. E também vós vos ameis uns aos outros. Não sei se tem alguém que tem barreira com pessoas. Amado, dá para ajeitar, dá para conversar, dá para sentar, dá para tomar um chimarrão, dá para arrumar. Tudo é possível. Amados, nós somos devedores, nós somos salvos. Todos nós somos devedores. Não somos só nós, fizemos o verão, mas cada crente. E me aconteceu algo as 2, 3 semanas atrás, que eu quero transmitir para os irmãos. O nosso amor para com Cristo tem que ser muito sério, porque muitas vezes pensamos que nós estamos bem com Ele, mas a questão não é com Ele em primeiro lugar,
Claro, salvo, mudado, vida mudada. Porém, nós temos que estar bem com os irmãos da igreja. Está escrito. Quem não ama seu irmão, não pense que ele tem Deus na vida. Se ele não ama aquele que ele vê, como ele vai dizer que ele ama aquele que não vê? A igreja precisa amar a todos. A igreja não é muitas pessoas, a igreja é, para Deus, uma pessoa. Para Deus é um corpo. E ninguém tem condições de olhar para si e dizer, olha, eu não quero mais a minha orelha, vou arrancar fora. Eu não quero mais meu nariz, não quero mais meu pé. Deus vê a igreja como um vulto, uma pessoa, um corpo. Aqui, igrejinha, no Rio Grande do Sul, mas ele vê um corpo só também no mundo inteiro dos crentes que são salvos. Então nós precisamos, sim, ter certeza que fomos salvos, uma vida mudada. Agora precisamos ter comunhão, amor com a nossa família, mas também essa comunhão tem que estar dentro da igreja. Nós precisamos fazer de tudo para acertar a nossa vida com os irmãos. Amados, não dá para pensar, se nós não amamos os irmãos, se Cristo volta, nós vamos ficar. Vai aquele que realmente está ligado com Cristo e também com os irmãos. Outro passo, é preciso nós amar as pessoas que estão lá no mundo. Dizer que nós temos comunhão com eles, não. Não precisamos fazer o que eles fazem, não. Nós precisamos viver uma vida de santidade no meio deles, para que eles vejam. Alguém olha para nós e vê da nossa forma de viver, na unidade entre os irmãos. Está escrito, eu li, que as pessoas lá do mundo vão se converter, porque eles vão ver que nós somos filhos de Deus. É preciso, meus queridos, temos que mudar a nossa mentalidade. Temos que amar a Cristo, nossa família, igreja e também as pessoas do mundo. Ter esse amor com as pessoas que não são cristãos. Uma alma purificada, limpa por Deus, ela leva ao amor fraternal. Está escrito. Quem realmente é salvo é um cristão. Ele automaticamente, se ele está bem com Deus, ele está bem com a igreja. Ele está bem com todos. Isso não quer dizer que tudo que você vê que acontece te satisfaz. Mas você não precisa deixar de amar aquela pessoa. Quando eu entendi que eu não tenho interesse de pecado de ninguém, eu tenho só um interesse. Alguém pode fazer o que quiser para se salvar. Ele pode trabalhar 10 anos tirando o pecado da vida dele. Eu não faço mais isso, eu não faço mais isso, eu não faço mais isso, achando que ele vai para o céu. Não, ele vai para o céu porque ele reconheceu Jesus Cristo como Salvador. Ele aceitou a Cristo, ele confessou a Cristo, porque ele carregou nossos pecados. Quando um dia eu li da importância, eu às vezes eu pensava, por que João Batista pegou Jesus e dobrou ele dentro d'água? Amados, ali é um princípio da nossa salvação. Lá no Velho Testamento, quem tinha pecado oferecia um animal, confessava os seus pecados naquele animal, era morto, sangrado e morto. Quando Jesus estava sendo batizado, João colocou as mãos sobre ele. Naquele momento, o céu estava dizendo que ele estava tomando sobre si os nossos pecados. E os carregou por 3 anos e mais alguma coisa. No dia, porque lá ele ainda não estava perdoando, mas estava dizendo que ele estava carregando a humanidade no seu corpo.
Mas quando ele morreu e ressuscitou, aí sim, entrou a salvação. Ninguém é salvo e também não é condenado por ter feito as coisas erradas. Ele pode se perder, uma vez que ele é cristão, peca e não arruma, não pede perdão. Mas o que ele fez antes de se converter não tem problema. Se você se converter hoje, se você pedir perdão, aceita Cristo como teu Salvador, se amanhã você repetir os teus pecados, diz para te perdoar, ele vai dizer assim, não sei, eu não sei o que ele está falando. Amados, nós somos lavados no sangue de Jesus. Nós somos libertos, não somos qualquer coisa. Nós somos representantes de Deus na terra. Sendo representante, nós temos um compromisso. Completai o meu gozo, ele diz. Completai o meu gozo, alegria, felicidade, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Olha, meus irmãos, ainda esse ano, quantas complicações nós tivemos na igreja, porque um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, outro pensa outra. Anteontem, o Denarden me mandou uma mensagem, filmou um culto, pessoa surda sendo curada, e ouro filmado em cima, não era coisa pequena, algo grande, tudo que era foco de luz pegava em cima, e Deus estava fazendo no culto. E para nós tinha pessoas que não prestavam, claro que tinha coisa que não estava certa, mas amado, nenhum time de futebol por perder um jogo, ele vai perder o campeonato. Sempre haverá algum problema. Mas é o nosso dever. Se nós somos o corpo, nós temos que ajudar a arrumar o corpo. Não trazer mais problema. Não trazer problema. Mas ajudar a arrumar o problema. Todos devem pensar a mesma coisa. Tendo o mesmo amor. O mesmo ânimo. Pensando a mesma coisa, Filipenses 2. Eu repito. Jesus disse, me alegrem. Completem o que eu comecei. Completem o que eu deixei para vocês fazerem. Enche meu coração de alegria. Ganhe mais uma alma e encomenda para o céu. E Jesus recebe qualquer pessoa nesse mundo quando se entrega. Com certeza a Bíblia diz que tem festa quando alguém se entrega. Agora imagina o gozo, o filho vai chegar para o pai e diz, pai, olha aqui, ó, veio mais um. Veio mais um. E o gozo da vida dele, do trabalho penoso que ele passou, morrer e ressuscitar. E agora a igreja está mandando gente para a eternidade. Amados, o que adianta aqui discutir, brigar, não aceitar, não fazer? Mas ele ordenou que nós amássemos. Completai o meu gozo. Tu quer deixar Jesus feliz? Tenham o mesmo modo de pensar. Vivam o mesmo amor. O mesmo ânimo. Pensando a mesma coisa. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Mais um versículo. Rogo-vos, irmãos. Agora cuida. Noteis. Isso é dever da igreja. Noteis. Os que promovem dissensões. Problema dentro da igreja. Escândalos. Contra a doutrina que aprendestes. Se desviem dessa gente. Os murmuradores e fofoqueiros. Larguem. Os que trazem prejuízo para o corpo. Amados, eu tenho qualquer doença, hoje eu aplico uma injeção. Para tudo tem uma injeção. Amado, eu quero dar um remédio
para os murmuradores e fofoqueiros. Eles existem. Ainda há poucos dias alguém disse, eu convidei alguém para... Foi só murmuração e fofoqueira. Quando alguém, você é um cristão que ama os irmãos, você realmente ama os cristãos como Deus ama, como nos amou. Deixa essa pessoa murmurar e fofocar o que ela tem. Pergunta para ela se tem mais alguma coisa. Quando ela para, tu diz para ela, é o seguinte, eu te dou 14 dias, tu vai falar com essa pessoa da qual você fofoqueou e falou. Se em 14 dias tu não for falar com ele, eu vou falar com ele o que tu me falou. E nós três vamos encontrar. Amados, tem uma solução para esse tipo de gente. Por que eu estou falando? A igreja precisa se amar. A igreja precisa sentir carinho um pelo outro. É um pouco duro, mas é a verdade. Nós precisamos ter comunhão, meus irmãos. Olha a igreja primitiva, me lembrei hoje. Eles sentavam junto, comiam junto, bebiam junto, estudavam a Bíblia junto. E a Bíblia diz que todo dia tinha gente sendo acrescentado que se convertiam. Vamos olhar para nós. Nós estamos conseguindo ganhar pessoas todo dia? Quando nós olhar em números, amados, nós somos uma igreja fracassada. Não que nós não fizemos, não que não trabalhamos, nem que nós estamos envolvidos. Nós temos pessoas que deram e dão a sua pele pela igreja. Mas falta união entre a igreja. Porque a Bíblia diz que o mundo se converte quando a igreja está em união. Amado, precisamos nos acordar. Nós precisamos realmente começar a nos amar. Alguma coisa tem que mudar. E Deus me deu uma solução. Todas as vossas obras, o que vocês fazem pela obra, façam com amor. Agora eu vos rogo, irmãos, pois, sabeis que a família, ele fala de Estéfanas, é as primícias da Caia, que se tem dedicado ao ministério dos santos. Amados, não vamos murmurar quem trabalha, quem faz. É isso que Paulo está dizendo. São as primícias que se converteram. Daí ele diz no verso 16 de Coríntios, que também vós sujeiteis aos tais, os líderes, a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Amado, vamos olhar para Saul, vamos olhar para Davi. Davi caminhou anos junto com Saul, um homem rejeitado. Ele sabia que ele ia tomar o lugar dele. Ele nunca levantou um dedo, uma palavra contra o seu líder. Maior respeito. Um dia, quando ele cortou um pedacinho da capa dele, o coitado quase morreu de dor no coração dele. Deus me falou algo. Faz 2 semanas, eu creio que foi. 3. Começou durante a semana a me incomodar sobre os grupos, pequenos grupos se unir, estarem juntos. Falei para os irmãos. Ele me falou em 3 semanas, 3 vezes. Falei aqui em segunda-feira de noite. Terça-feira de noite, tinha os irmãos lá em casa. E veio o pastor Juan. Disse, eu quero jantar com vocês. Ele não sabia o que eu tinha falado, ele não sabia o que estava no meu coração. Ele sentou lá em casa, quando sentou na minha frente, e me colocou o dedo no nariz. E pastor, tu sabe o que tu tem que fazer, o que tu tem que falar? O que a igreja precisa ouvir? Tu foi chamado para fazer e tu tem que fazer. Goste ou não goste, esse é o princípio.
É isso que tu tem que fazer. Tu tem que assumir, porque a responsabilidade é tua. Amado, eu preciso prestar conta se eu não falar para vocês o que Deus falou. Se você fizer ou não fizer, isso não é o meu problema. O meu problema é dizer aquilo que Ele me falou. Aí esquentou mais aqui dentro. Domingo de noite. Nosso irmão patateiro chegou aqui na frente. Eu brinco com ele, é nosso irmão patateiro. Fico feliz, porque ele não sabia de nada o que Deus tinha falado comigo. Chegou aqui na frente, em pranto. Quando eu cheguei perto dele, eu não sabia se ele ia cair primeiro ou eu. Eu fiquei tão frouxo das pernas que me equilibrei para conseguir ficar em pé. Eu perguntei, irmão, o que está vendo? O que houve? Naquela hora, ele disse, não, só ora por mim. Orei com ele, ele caiu no chão, levantou, depois ele foi lá no corredor, ele colocou uma mão na minha nuca e se parou na minha frente. Disse, pastor, eu hoje estava limpando batatinha. Quando estava limpando as batatinhas, eu tive uma conversa, nós conversamos, eu e Jesus conversamos. Já vou encurtar. Diz ele, mas aí de repente ele me falou, vocês gostam de batatinha? Vocês também gostam de outras coisas? Sim. Pois eu também gosto da minha igreja. Um é diferente do outro. Mas eu gosto de todos igual. Amado, não importa quem tu é, como tu é, Ele te ama. Ele não faz acepção de pessoa. Ele só não pode fazer ou usar se a vida não condiz. Aí ele colocou a mão dele no meu peito, fechado, e começou a apertar e tocar. E apertar. Eu achei que ele ia rasgar minha camisa. De repente ele parou e disse, eu tenho uma palavra a dizer para ti. E Jesus falou com ele. Pegou as batatinhas, cozinhar elas e fazer uma salada. E todos vão comer dessa salada, todos podem comer. Eu me lembro, uns anos atrás, pastor Eibe, ele tinha mais que 70 grupos, pequenos grupos, não me lembro agora o lugar. Santarém, obrigado meu querido. E nesse dia Jesus falou com ele, que a igreja era como nem batatinha. Cozinhar, limpar e fazer dessas batatinhas. Faltou de novo. Hã? Não, depois que ele está pronto, o que é? Purê. Papai do céu falou com ele que a igreja tem que ser como nem purê de batata. Não importa que tipo de batata, como ela é, mas quando depois fervido, botar junto, dá um purê e tudo são igual. Amado, quando nós amamos, nós ficamos todo mundo igual. E ele falou para mim que nós temos que fazer isso. Amados, eu e minha esposa, nós demos nossa casa antes de nós ser convertidos. Já estava entendendo a palavra. Demos a casa a fazer culto. Destruíram o assoalho da casinha dela, porque sexta-feira ajudava a passar aquele pano, porque tem que passar uma cera. Brilhava. Lá não tinha rua calçada, vieram com os pés sujos e vamos para dentro. Quando eles iam embora, ela ficava até meia-noite limpando. Nós levamos... Como é que é o nome daquele que levou a arca?
Edom, não sei do que. Obed-Edom. Esse camarada era um levita, era um cantor. Ele não era qualquer coisa, porque ele cuidava no templo, era um porteiro, tocava. E o Papai do Céu viu algo na vida dele e colocou essa arca na casa dele. Vocês sabem a história, já muitas vezes foi falado, como a família foi abençoada, os filhos foram abençoados. Eu e a mulher perdemos filho. Mas quando nós levamos a palavra e pessoas lá dentro de casa, a primeira coisa que Deus nos deu um filho. Ele deu o segundo. Deu um doente, mas Deus curou. Porque lá em casa, Deus está morando, porque nós levamos a arca lá em casa. Quando nós olhamos, parecia que era prejuízo. Não. Foi o maior lucro da nossa vida. Amados, eu posso dizer para vocês, quando eu me converti, eu disse: Deus, eu não vou me desviar para a direita nem para a esquerda. Semana passada, minha esposa acordou de manhã. Ela disse: olá, nós estamos caminhando um momento, e nós estávamos caminhando em cima de um fio. Um fio. Não podemos pisar para a direita nem para a esquerda. Amados, o que está acontecendo agora, vocês não estão vendo, ou não querem ver, ou não se dão por avisado. Nós não sabemos o que vai acontecer no Brasil daqui a umas horas. Amados, não é momento da igreja brincar, agora é hora de orar. É hora de se unir. Quantas mães, quantos pais, quem sabe daqui a pouco tem de novo um dia dos pais, e muitos vão estar chorando porque um filho se perdeu dentro do Brasil. Amados, é muito sério o tempo. É muito sério. Nós temos que nos preocupar com a nossa família, nossos filhos, nossos tios. Amados, eu corria em dia de semana na colônia, onde é que eles moravam. Eu tinha casa e ganhei todos. Os tios que não tinham morrido e que estavam vivos, eu ganhei todos. Todos. Mas custou um preço. Amado, eu e minha esposa demos a nossa vida por amor à obra. Nós fizemos tudo o que nós podíamos fazer. Não tudo, mas quase tudo. Negando tudo. Quando nós éramos pequenos, nós ganhávamos 20% de pessoas do mundo se converteram. A minha esposa ganhou de 200 para 400 e poucas pessoas sozinha, fazendo pequeno chá e convidando mulheres para ouvir a palavra. Domingo da noite estava no culto. Amados, eu duvido. Pessoas, os dias que nós estamos vivendo, uma mulher, um marido, não tem capacidade de levar 5 ou 6 pessoas uma vez por semana na sua casa para amar e falar da palavra de Deus. Eu duvido que Deus não deu mais qualidade para cada família fazer isto. Não vamos esquecer, meus queridos, nós somos salvos, vamos para o céu, só tem uma coisa. A Bíblia também diz: quem não negociou o que ele recebeu, se ele não negociar, até o que ele tem, lhe vai ser tirado. Amado, ele falou claramente daquela figueira que não estava dando fruto.
Ele disse, corta esse troço. Isso não tem valor nenhum. É bonito, está feliz, tem folha linda, mas não dá fruto. Tem algo, meu Deus, quem vê, mas que coisa mais linda, dentro da igreja, vamos ser abertos. Que homem, que mulher mais linda na igreja, vão no culto. Alguns, quando ameaçou a chuva, aí não vão nem na ceia. Crente vai uma vez por mês no culto. Me desculpe, mas essa é a verdade. Papai do céu não vai dizer isso para vocês, mas eu digo. Em 50 anos, não sei se eu faltei 5 cultos na minha vida. Febre. Mas eu estava no culto. E Deus orava, batizando com o Espírito Santo. Irmão, Deus disse para mim que nós temos que fazer pequenos grupos do convida. Eu vou repetir, ninguém precisa fazer. Quem fizer, Deus vai abençoar. Quem não quer participar. Amado, eu pergunto para vocês. Um fazendeiro tem 500 ovelhas. Quem vai multiplicar essas ovelhas? É o vizinho? Ou são as próprias ovelhas? Amado, o compromisso é da igreja ganhar alma. Eu não estou dizendo para você correr na rua. Eu estou dizendo para você, pequenos grupos, começar a orar, falar as coisas de Deus, passar uma hora junto, toma um chimarrão, conversa, oram. E a nossa história vai mudar. E sabe o que o irmão disse? Quando ele me apertou no peito, disse, pastor, Deus me disse para dizer para ti. Os pequenos grupos vai entrar em amor a igreja. Quando ela entrar em amor, vai começar o avivamento. Amado, não foi ele, foi Deus que falou. Eu repito de novo, tu não quer fazer, tu quer passear, quer olhar, sei lá, é problema teu. Mas eu preciso falar. Ninguém aqui nessa igreja vai um dia dizer assim, pastor, quando chegar no céu e o camarada não vai entrar, não vai me condenar não. Eu preciso falar. Eu fui chamado para isso. Gosta, não gosta, não tem problema. Parei. Nossa igreja, meus amados, recebeu um poder, uma autoridade, uma unção. Essa presença é que Deus dá para o cristão, uma autoridade, conhecimento, para quando ele fala com alguém que não é cristão, ele vai se converter. Esse foi o maior motivo que aconteceu. O Denardi esteve aqui, só que eu recebi, não foi com o Denardi. E tem outra coisa, se alguém não quer fazer nada para Deus, para que quer mais? Para sair no céu, para ficar sentado no banco. Agora quem quer mais, quer mais. Tem fome e sede da palavra de Deus. Fiquem vocês dois em pé. Nós estávamos juntos ontem. Isso é para nós como uma filha e um filho. Quando nós estávamos juntos. Ela foi na reunião, tinha chimarrão. Não, eu disse, eu quero tomar pelo menos 2 chimarrão. Ela foi lá me servir.
quando nós estamos juntos na sala, Deus disse para mim: eu tenho uma proposta para o irmão e a irmã. Ele disse: quer que eu diga? Eu disse: não. Você não vai dizer, você vai dizer amanhã no culto preso. Papai do céu me disse: diga para ele que eu tenho uma proposta de ministério. Ministério é uma capacidade para trabalhar dentro de um movimento. Pode ser uma grande empresa e recebe algo sobrenatural e Deus disse: faça o que eu te mandei fazer. A ele Deus está oferecendo um ministério diferente que eu estou pregando. Eu não falei em nenhum momento que você deve dar comida ou fazer qualquer coisa. Eu falei, nós vamos fazer pequenos grupos. Eu repito de novo antes de terminar aqui. Eu duvido que uma pessoa, um casal com faculdade mental normal, não venha sentir um desejo, algo no coração, de reunir por semana 4, 5 pessoas para orar. Amado, se o pior chegar no nosso país, o que estão dizendo, não sei, eu não estou afirmando. Amado, quando o problema vem na porta, talvez nós vamos querer correr. Vamos fazer antes. Vamos fazer antes. Ninguém precisa. Eu estou convocando diante do Senhor. E Deus diga para o Gordon e a esposa: eu estou propondo um ministério. Eles podem fazer ou não fazer. O ministério deles, quem sabe, ia brincar com a irmã. Um capilete. Eles vão ter que dar comida. O ministério deles é diferente. Eles vão começar a convidar casais escolhidos pelos olhos de Deus na vida deles. Daqui a um tempo vocês vão ver o que Deus vai fazer se eles fizerem. Eles não precisam, papai do céu, você não precisa. Eu creio. Se nós começar reunir 5 pessoas, 6 pessoas na casa, uma vez por semana, orar um tempo, falar da palavra, Deus vai começar a dar ministérios, porque esse avivamento não vai ficar uma doença aqui dentro. Mas Deus precisa hoje preparar as pessoas para depois usar. Deus não vai conseguir usar para quem não está nas mãos dele. Amados, ele disse: convide. O problema é deles, convide. Estou convidando. Você quer? Hey, pai! Não eu. O céu está convidando. Não é eu. Quem quer se dispor, venha.